que eu tenho a honra de coordenar com o nosso decano, o professor Pedro Tawil. Nós temos 2 palestrantes. De novo, agradeço aos organizadores, Carol e Daniel Barghieri. Podemos começar, então. Então, eu vou pedir ao professor Pedro Tawil para apresentar o nosso primeiro convidado, que é o doutor Alexander, do Ministério da Saúde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em nome da comissão, para a Carol e para o Daniel, eu agradeço muito esse convite. Estou muito honrado, porque eu já sou meio ultrapassado nessa fase das pesquisas. Bem, eu queria chamar inicialmente, hoje, para essa apresentação, chamar o doutor Alexander Vargas. O doutor Alexander, ele é um médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás, e ele tem um curso de egresso do EPSUS, aquele curso que o Ministério dá na área de epidemiologia. Ele também ele fez mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, em mestrado em saúde pública e doutorado em ciências animais. Atualmente, a importância dele é que ele é o coordenador geral de eliminação da malária no Brasil. É muita coisa isso, né? Quer dizer, então, é uma honra tê-lo aqui presente entre nós, e a gente espera que a gente se aproveite bastante a apresentação dele. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado. É uma grande honra. O professor Pedro Tawil foi meu professor no curso introdutório do EPSUS e também na UNB, no meu mestrado. Muito obrigado. Doutor Cláudio também, nosso decano também. Muito obrigado. E queria iniciar agradecendo Carol, ao Daniel, né, a todos aqui pelo convite. Muito obrigado. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o panorama da malária no Brasil, né, as perspectivas, desafios, o que a gente tem feito a nível de Ministério da Saúde, juntamente com estados, municípios, distritos sanitários indígenas especiais e outros parceiros, né, como academia, universidades. É uma série histórica que a gente tem na malária antiga, né, desde 1959. A gente observa o efeito serrote. Na década, nós chegamos a ter registro de quase 700 mil casos, registros na década de 90, perto de 2000, mas possivelmente tivemos até quase 1 milhão de casos que às vezes não são registrados. O fato é que nos últimos 10 anos, a gente observa uma média de casos de 140 mil por ano, e esse ano de 2025, a gente tem uma importante redução de 15%, e esse número absoluto dá quase 21 mil casos, né? Então, é um trabalho que tem sido feito com muitas parcerias, né, estados, a área indígena, a gente trabalha conjuntamente. E aqui, mostrando, né, como a malária ela foi caminhando, né, no nosso país. Então, na década de 60, ela tinha malária na região extra-amazônica. Na década de 2000, cada vez mais ela foi ficando na região norte, né, na região amazônica do país, e em 24, nós temos municípios de vermelho, são municípios que a gente observa a maior incidência de casos de malária. E aqui, essa figura do lado esquerdo, a gente mostra a incidência da malária, né? Municípios de vermelho, como eu falei, são onde a gente tem mais malária ainda no Brasil, e a figura à direita é por malária por plasmódio falcíparo.
Aqui a gente faz um recorte de 2003 até 2025, onde a gente observa uma grande redução de mais ou menos 70% dos casos. Então, observem que diminuiu bastante e, como eu falei, nesses últimos anos essa média se manteve por volta de 140 mil casos por ano. E esse ano de 25 especificamente, a gente teve uma redução de 15%. Aqui é uma figura interessante, onde a gente observa as hospitalizações por malária no Brasil, né? As colunas mostram como vem reduzindo as hospitalizações de malária no nosso país, e a linha mostra os óbitos por malária no Brasil. Então, esse ano de 2025, é claro que são dados preliminares, né, com relação a 2025, mas a gente já observa uma diminuição dos óbitos no nosso país. E aqui é um ano muito interessante, em 2025, todos os estados do Brasil a gente teve redução. Então, assim, o estado onde a gente teve a maior redução em termos de porcentagem foi o estado do Acre, né, 39%. Né? Então, quem já trabalhou no Acre, a gente viu trabalhos aqui, o Acre já chegou, o município de Cruzeiro do Sul tem mais de 20 mil casos por ano. Esse ano de 25, só o estado do Acre teve o quê? 3 mil e poucos casos, então diminuiu bastante. O estado de Roraima é um estado também que teve uma redução muito importante em termos de percentual e também em número absoluto. O estado de Roraima diminuiu mais de 8 mil casos, muito em decorrência das ações que a gente tem feito do Distrito Sanitário Indígena Especial Yanomami, né, com a CESAI, Estado e município. Então, lá a gente teve uma redução muito forte esse ano. E eu chamo a atenção aqui também para o estado do Pará, que teve uma redução interessante de 19%. O Amazonas, apesar de ter uma diminuição de 3%, mas em número absoluto pesa muito. Então, o fato é que o nosso país, a gente teve esse êxito nesse ano de 2025. Aqui a gente trabalha de forma, digamos assim, didática com áreas especiais. Então, a gente tenta classificar área rural, indígena, de mineração, né, garimpo, área urbana, assentamentos, e tem uma novidade, que desde o ano passado a gente abriu no nosso sistema de informação a área ribeirinho, que antigamente entrava tudo como rural. Eu imagino que daqui a uns anos vai aumentar, porque as pessoas então estão acostumando. Por quê? São abordagens diferentes. Então a gente observa que todas as áreas especiais em 2025 houve redução, principalmente na área de garimpo, 18% de redução, né, e a área indígena também 15%. Com relação à porcentagem, a gente tem hoje, em 2025, como ano base, 44% da malária está em área indígena, 33% em área rural, 11% em área de garimpo, né, urbana 6% e assentamento 4,6%. Com relação à espécie parasitária, nós temos hoje 84% P. vivax e 14,7% P. falcíparo. E uma coisa interessante, redução de 30% dos casos falcíparo. A gente tem focado muito no plasmódio falcíparo nas nossas ações, e a gente teve esse resultado muito positivo. Quer que eu volte, doutor? Por favor. Aqui, uma interessante, nossos colegas lá na nossa coordenação fizeram nessa análise. A partir de 2022 para 2023 é onde houve o aumento da porcentagem de casos na área indígena. Então, isso é uma mudança do perfil, né, da malária no nosso país. Em 2025, a gente vê uma tendência de queda nessas áreas, mas ainda é o que mais a maior porcentagem no perfil atual. Aqui é só para mostrar especificamente nos casos nas áreas indígenas, como a gente veio diminuindo, né? No início, em 2023, né, foi decretado emergência no território Yanomami, um trabalho muito forte vem sendo feito, e agora, em 25, a gente consegue ter uma redução considerável nesse território, nas áreas indígenas como um todo. Aqui também mostrando a redução por áreas especiais nos anos. E aqui interessante, especificamente
nos distritos sanitários especiais indígenas, em 2025, o território Yanomami, ele detém 52% dos casos de malária. Então, 52% está no Dicei e Yanomami, seguido de Dicei Alto Rio Negro, Rio Tapajós, Alto Rio Solimões. Então, assim, são locais de difícil acesso, muitos você só chega em avião ou numa voadeira, né, num pequeno barco. Então, são locais de difícil combate à malária. E aqui é um mapa que o meu colega Gilberto fez e cedeu para eu colocar na apresentação. Especificamente em 2005, esses hotspots de vermelho são áreas onde detiveram maior concentração da carga da malária, especificamente a área indígena. Então, só para citar um exemplo, aqui, ó, aqui é território Yanomami. E aqui, especificamente, é um município que chama Amaturá. Um município na região, no estado do Amazonas, onde há mais de 10 anos não tinha caso de malária. Um casal foi para lá, estava com malária, o local onde eles ficavam tinha Wi-Fi, internet, de 6 a 8 horas da noite. É o horário que o Anófeles, professor Alan, está se alimentando. Chegou a 2.500 casos, então é um surto epidêmico de malária. Então isso aqui é algo que a gente, é um desafio para a gente. Mas já estamos trabalhando muito, né, Mirna? A gente tem atuado bastante e os casos estão diminuindo agora no ano de 2026. E aqui, pessoal, a gente está focando, eu aproveitei aqui a área indígena, porque como é 44%, né, para mostrar como o trabalho tem sido interessante no território Yanomami. Note que vinha o aumento e agora a diminuição, especificamente em 2025. O Dicei Alto Rio Negro é onde fica a calha do Rio Negro, então a gente tem a cidade de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, né? É uma área de difícil acesso, como eu falei. A gente observa que em 2025 teve a diminuição, e aqui é muito trabalho tripartite, e eu brinco às vezes que é quadripartite, porque é Ministério da Saúde, Estado, município e o Dicei. O Dicei, apesar de ser Ministério da Saúde, ele tem tido um papel importante. Então, assim, com essas pactuações, juntamente com o município, a gente tem conseguido caminhar para a diminuição dos casos. Aqui o Médio Rio Solimões, diminuição também. Porém, eu trago um lado, como eu falei, aqui já é aumento de casos. O Dicei e Rio Tapajós teve aumento de casos, né? Então, assim, áreas onde tem malária em área indígena, com garimpo, é um tendão de Aquiles para o Brasil. É difícil, porque os mineradores, né, os garimpeiros, eles andam muito, enfim. E aqui o Alto Rio Solimões foi onde eu falei para os senhores e senhoras que teve o aumento aqui por causa desse surto epidêmico no município de Amaturá. Aqui, agradecer o slide que o Ronan fez ontem, eu falei assim, como é que a gente vai fazer uma apresentação aqui em São Paulo, na região extra-amazônica. O doutor Claudino não vai falar nada da malária na região extra-amazônica. Então, assim, mostrando, né, como era na década de 60 e agora em 24. Então, com relação à região extra-amazônica, a gente chama atenção aqui, ó, embaixo. Nós tivemos, né, redução também dos casos. Então, 2023, 588 casos, 24, 483, e 25, 433. Lá no superior à direita, a gente observa os óbitos de amarelo na região extra-amazônica e de vermelho na região amazônica, né? Se mantém esses óbitos na região extra-amazônica, como a ANL apresentou aqui, um grande desafio. E, em 2023, né, a letalidade da região amazônica foi 51 vezes maior da extra-amazônica do que a amazônica, né? E dependendo do ano é até mais, né, doutor Cláudio? Enfim. E os surtos, né? Os surtos no Piauí, na Paraíba, na Bahia, Espírito Santo, estado de Goiás. Então, aqui para chamar a atenção que onde a gente está aqui na região extra-amazônica, a gente tem que tomar cuidado. E aqui, pessoal, o que a gente tem feito no programa para, né, cada vez mais caminhar para a eliminação? Então, a gente tem aumentado muito a questão do uso dos testes rápidos no Brasil. Aqui é só para mostrar a evolução da aquisição do Ministério da Saúde.
A gente subiu de 2022 de 180 mil testes para 596 mil testes, e agora estamos fazendo uma aquisição de 1.115.000 testes no nosso país. Com relação ao tratamento, né, a tafenoquina é algo inovador. Agora estamos implementando a tafenoquina pediátrica e fizemos agora, em 2024, o ASMQ, o artesunato mais mefloquina como droga de primeira eleição para plasmódio falcíparo. Aqui algumas fotos da nossa implementação. Aqui é interessante, por que a tafenoquina pediátrica é importante? A gente vê que ela vai ser importante para ajudar, né, no combate à malária. 35% dos casos de malária no Brasil acontecem em crianças e adolescentes menores de 15 anos. Desses aqui, 56% são indígenas, crianças e adolescentes. Então a gente imagina que agora a gente vai ter um êxito maior com relação à tafenoquina. E aqui mostrando, né, o trabalho que a gente fez, o teste G6PD. A tafenoquina adulta já tem mais de 2 anos que a gente fez a implementação. Aqui à direita a tafenoquina pediátrica, ela vem com, na apresentação de 50 miligramas. E aqui, pessoal, era a nota que a gente usou, da esquerda para a tafenoquina adulta. A gente tem uma portaria que fala sobre o uso para crianças acima de 2 anos e acima de 10 quilos. E aí, como que a gente usa, né? As pessoas que dão positivo para o plasmódio vivax, a gente faz o teste G6PD. Se for acima de 6, ou seja, 6,1 para cima, pode tomar tafenoquina e 3 dias de cloroquina. Se ficar entre 4,1 e 6, vai fazer o tratamento convencional. 3 dias de cloroquina e 7 dias de primaquina. Se ficar abaixo de 4 ou abaixo, vai fazer tratamento com primaquina semanal. E aqui, muito rapidamente, mostrando como que a gente tomou essa decisão de fazer essa implementação. Diferente de vacina, que você faz a implementação de forma retilínea, a gente foi escalonado e gradual. Então, a gente teve essa oportunidade de estar cada vez mais próximo dos municípios, indo a um município, juntamente com o Estado, fazendo a implementação do teste G6PD e da tafenoquina. De vermelho, a gente trabalhou com os municípios que tinham e têm ainda a maior carga da doença. E os coloridos são os distritos sanitários especiais indígenas. Aqui, em 2024, a gente treinou mais de 2.000 profissionais, fomos de cidade em cidade, de SEI. Nosso foco foi mais município, realmente. Em 25, expandimos. Fizemos também na reunião da Extra-Amazônica, também treinamos os colegas da região extra-amazônica para usar G6PD e tafenoquina. Treinamos mais de 4.500 profissionais. Os de 6 também. E aqui é o nosso planejamento para a implementação da tafenoquina pediátrica. A gente tem um planejamento de até junho de 2000, na verdade até o final do ano, implementar nos 12 distritos especiais sanitários indígenas, que são prioritários para a gente. Só que a gente, muito provavelmente agora em julho, já vai conseguir contemplar esse planejamento. E aqui, algumas fotos, foi a implementação inicial no DCE Yanomami, de 3 a 6 de março. Nós tivemos aqui essa foto da nossa secretária Maria Ângela, secretário Weber da CESAI, minha chefa, doutora Maria Santini. Fizemos a implementação, isso aqui em território Yanomami. Fomos de avião. Aqui para mostrar para os senhores e senhoras, em 1 minuto e meio ela fica, 2 comprimidos, se dilui em 5 ml de água. Tem um gosto adocicado, o cheiro não é muito bom. O fato é que a gente tem tido, quase 100 crianças já foram tratadas e a gente tem tido bom resultado. Mas vamos acompanhar, né, Felipe? Aqui foi no DCE Tapajós e nos municípios de Jacaré, Acanga e Itaituba, no estado do Pará. Aqui no DCE Porto Velho, DCE Vilhena e no município de Porto Velho. Agora, essa semana, a gente estava no DCE Manaus e aproveitamos, fizemos a implementação no município de Manaus.
E aí, só para resumir, né, como é que está hoje? De 10 a 20 quilos vai usar 2 comprimidos, né, de tafenoquina pediátrica. De 21 quilos a 34 vão ser 2 comprimidos, 4 comprimidos, mas dividido em 2 copinhos. E acima de 35 quilos é o tratamento que a gente iniciou há 2 anos atrás. 2 comprimidos que dá um total, né, de 300 miligramas. Bem rapidamente, mostrando, a gente já tem atualmente, isso aqui foi atualizado semana passada, quase 26 mil pessoas tratadas com tafenoquina no Brasil. O município de Porto Velho é o campeão, com 3.300 tratamentos. Manaus segue em segundo, São Gabriel da Cachoeira em terceiro lugar. Com relação aos DICEIs, o Yanomami tem quase 1.000 pessoas tratadas, seguido do DICEI Alto Rio Negro. Então, a gente faz esse monitoramento semanalmente. Quando vem inconsistência, a gente entra em contato, fala por telefone, manda e-mail e tenta sempre estar monitorando os colegas na ponta. E hoje nós temos, atualizado agora, 96 crianças tratadas com tafenoquina. E aqui, como eu falei, o ASMQ, a medicação que a gente tem trabalhado, fizemos uma nota informativa, é uma droga que é produzida no Brasil por Farmanguinhos, né? Ele tem a vantagem de ser a administração uma vez por dia, em vez de 2 vezes ao dia, como artemetelmefantrina. Ele é dispersível em água, assim como a tafenoquina pediátrica, né? Quem tem filho, neto, sobrinho, sabe que não é fácil dar remédio para criança, então é dispersível em água. E ele também, como eu falei, é produzido por Farmanguinhos, então é brasileiro, né? Com relação à entomologia, a gente voltou, a gente está com estoque hoje, né, de mosquiteiros impregnados, tanto de cama quanto de rede. Nós fizemos uma mudança, né, do princípio ativo do inseticida, que antes era o entofeprox, agora para clotianidina mais deltametrina, onde tem uma residualidade maior para se evitar resistência. Estamos cada vez mais tentando fortalecer esse sistema de formação vetores malária. A nossa ideia é que a gente consiga trabalhar com os dados, né, entomológicos para cruzar com os dados humanos, dados ambientais e fazer vigilância entomológica, fazer predições. É um desafio, né, doutor Kardec, não sei se o Bento está aqui, doutora Marianice também. Aí, esse aqui só para mostrar é o mosquiteiro que a gente está usando hoje, né, Gilberto, aqui azul. Aqui a parte de educação e saúde, né, a gente... O ano passado fez os nossos webinários, o doutor Cláudio participou, homenageando o doutor Pedro Tawil, vários dos senhores participaram, nos ajudaram. A gente faz infográficos aqui, está para sair o desse ano, com relação a 25, que mostra por estado, por área especial. Aqui o álbum seriado da malária, o site do Ministério. E aqui fizemos agora, por causa do Dia Mundial da Malária, né, várias mídias, digamos assim. Com relação, a gente tem o projeto Apoiadores, né, um projeto desde 2012. Atualmente nós temos 26 apoiadores que ficam nos municípios, apoiando com relação à epidemiologia, análise de dados, que trata do programa da malária. Então, isso aqui é uma fortaleza do nosso programa nacional. Temos também o curso de liderança, né, que o Pablo é o nosso... manager ali do curso de liderança. Então a gente já teve, se não me engano, 6 cursos, né? Então o último foi agora, dos de 6 prioritários em Brasília. Agora no segundo semestre a gente está combinando de fazer uma na região extra-amazônica. Estamos falando do doutor Cláudio, doutora Aniele e doutora Fátima. Aqui são as oficinas de eliminação. Vamos fazer mais 3 esse ano ainda, onde a gente tenta atrapalhar de forma todos os eixos do programa para ter um produto, né, 5W2H, para o município entender e ter metas a serem cumpridas, né? O município juntamente com o Estado e o Ministério da Saúde. A gente tem um plano de falcíparo que estamos gradualmente tentando focar as ações em municípios que têm uma porcentagem maior do plasmódio falcíparo. Aqui que tem até o doutor Marcos Boulos ali, o Pablo Secato. Foi feita essa estratificação e ações de forma mais estratégica, e a gente tem tido bons resultados com esses trabalhos, né? Fizemos isso aqui em Calçoene, no começo do ano, o Maitá, no Amazonas, Calçoene, no Amapá, Porto Velho agora essa semana, também ali no território Pirahã.
Aqui são pactuações, né, que a gente tem feito diretamente com a Secretaria de Saúde Indígena, onde tem 2 planos que já estão sendo realizados, onde Ministério, CESAI, DICEI, Estado e municípios, a gente faz ações estratificadas, aqui no território Yanomami. E aqui, na semana retrasada, a gente iniciou a verificação subnacional, então a gente começou a trabalhar com selos, né, de boas práticas, bronze, prata e ouro. A ideia é que a gente consiga, é um início de trabalho, mas no ano que vem a gente está escrevendo um guia, de forma que os estados, né, porque assim, nós temos 5.570 municípios no Brasil, 809 estão na região amazônica. Hoje, nós temos casos autóctonos em 270 municípios, 80% estão em 25 municípios. Então, assim, tem muitos municípios na região amazônica que não tem mais malária. Então, a gente quer que o gestor, o secretário de saúde, ele tenha um mínimo a base ali, diagnóstico e tratamento. Que se entrar alguém com malária, você saber como atuar. E aqui, já terminando, queria agradecer algumas fotos aqui do nosso CTA que a gente fez presencial em 2024. Aqui a reunião nacional que a gente fez, isso aqui eu acho que foi nos Yanomami, e aqui, pessoal, essas fotos eu acho muito interessantes, o G6PD sendo feito nessa tábua, porque em muitos lugares você não vai ter uma mesa para você trabalhar, então você coloca uma tábua de madeira e consegue fazer o teste. E aí que a última novidade, semana passada está tramitando o projeto de lei, né, onde que a ideia é que o Programa Nacional de Controle e Eliminação da Malária torne-se uma política permanente de saúde de Estado, ou seja, independente de quem estiver no governo, né, vai ser, e aí a gente precisa de dinheiro. E uma das coisas que eu faço um agradecimento a toda a nossa equipe, né, o deputado Deorinaldo está na liderança aqui, o Pablo Amaral ajudou bastante, a gente está tentando trabalhar com a parte de licenciamento ambiental para angariar dinheiro. Ou seja, tomara que vire lei e depois, com outros instrumentos normativos, a gente pleiteia ter dinheiro para o Programa Nacional da Malária, que aí a gente vai ter mais autonomia e conseguir caminhar para a eliminação. Essa aqui é uma foto que eu tirei lá no Rio Negro, no município de Barcelos. Eu sempre coloco nas minhas apresentações, que eu acho muito bonito. Queria agradecer a todos e todas que me acolheram no programa da malária. Estou muito feliz de estar aqui. Não vou nominar ninguém, mas sintam-se todos abraçados e muita gratidão. Obrigado. Bom, a mim coube chamar o segundo palestrante, que é o Pablo Secato Fontoura. O Pablo é biomédico, é mestre e doutor pelo Instituto de Ciências Biológicas da USP. Ele fez pós-doutorado na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard e no Instituto de Medicina de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa. E é assessor técnico do Programa Nacional de Controle de Malária e da Coordenação de Eliminação de Malária, além de ser um dos 3 maravilhosos candidatos à medalha Ruth no Sansvai. Obrigado. Obrigado, Dr. Cláudio. Bom, boa tarde a todas e a todos novamente, né? Agradeço a apresentação. Vou falar sobre essa questão mais voltada ao programa, né, dando até continuidade na apresentação do nosso coordenador Alexander, sobre essa questão da pesquisa científica e como o programa vem trabalhando, né, como o programa vem absorvendo essas inovações e discutindo com vocês, né, acho que todos se sintam contemplados. E vou colocar isso num contexto mais de coordenação, né, Alex, do que a gente vem trabalhando, dos desafios que a gente vem tendo e vocês fazem parte desse processo. Eu acho que esse é um processo dinâmico, né, então acho que a gente tem que ter essa visão, né, nós como coordenação, né, e vocês como pesquisadores e parceiro da coordenação. Então esse é o contexto, deixa eu tentar pointer aqui, né. Esse é o contexto, né, do Brasil. Então, a malária no Brasil ela é altamente clusterizada,
né? Hoje a gente tem, por exemplo, 80% da carga concentrada em 26 municípios, que a gente chama daqueles municípios de controle, né? Se a gente pensar em eliminar a malária no Brasil, né, a gente tem transmissão autóctone de cerca de 5% dos municípios. Isso é um contexto interessante, porque quando você mostra isso para quem não trabalha com malária, a pessoa fala, nossa, então a malária não é um problema no Brasil, né? A malária é muito focal, muito local, mas esse é um processo dinâmico, né? E, óbvio, o processo de pós-eliminação, que eu acho que a gente tem que discutir muito mais, que eu acho que é uma experiência que a gente tem que levar. Acho que, não sei se alguém vivenciou esse processo, né? Talvez numa escala mais micro, né? E não numa escala macro de países como o Brasil. Então, esse é esse processo. Óbvio que, pensando em eliminar a malária no Brasil, né, do tamanho da diversidade do Brasil, não tem como só deixar isso numa parte técnica, né, numa parte bem estritamente técnica, mas pensar nessa questão político e socioeconômica, né? Acho que o Alexander trouxe muito bem. A nossa grande carga está em municípios que têm essa questão da vulnerabilidade da população, né, nessa questão da vulnerabilidade ambiental. Então, esse é um contexto muito interessante de interface, né? Pensar que talvez só a questão biológica nos leve a esse processo de zerar caso, tem a questão do pós-eliminação. Então, esse é um contexto bem importante da gente colocar como pesquisa, né? Como eu acho, num contexto de interface de pesquisa. Para a malária, né? Não tem como falar de malária, de inserção como política pública na malária, não pensando no sistema único de saúde do Brasil, né? Então, a discussão, quando chega para a coordenação de inovações, ela tem que ser levada a nível de Estado e município para discussão, porque são esses atores que vão fazer a implementação. Quem trabalha na ponta, quem vai colocar isso em prática, né, onde eu até brinquei, não é alguém lá atrás do computador no Ministério da Saúde, mas sim as ações locais, né, tanto a nível de Estado como a nível de município. Então, esse contexto do Sistema Único de Saúde, de otimização de recursos, de otimização de várias coisas, não pode ser entendido como diminuição, né, que às vezes é confundido com isso. Eu acho que outro contexto muito importante de colocar é essa virada de chave, né, de doença e infecção, né, pensando num contexto de eliminação. Nós temos que trabalhar melhor com isso, a gente vai discutir isso um pouco para frente. Um conceito, né, não sei se vocês concordam, mas que a gente vai ter que melhorar ou revisar no sentido de um plano nacional de eliminação é o contexto de região amazônica e região fora da Amazônica. Quando você leva isso ao nível, por exemplo, de transmissão autóctone, quase 70% dos municípios tem uma situação da Amazônia, tem uma situação como a extra-Amazônia, de não transmissão mais autóctone. Muitas vezes a gente trabalha de uma forma muito comum, né? A gente está falando de Amazônia, a gente está falando da Amazônia toda, mas esse não é o contexto que a gente vê muitas vezes daquele local. Como eu disse, né, explorar essa questão da populações que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então esse é um contexto que a gente tem que levar tanto ao nível individual, social e também esse nível pragmático, né? O Alex já colocou muito bem isso, o pensar nesse contexto de eliminar a malária, nessa estratificação que ela é teórica, obviamente, no sentido de colocar as atividades, mas que a gente tem como áreas especiais, né, que muitas vezes acabam sendo as áreas prioritárias no contexto da malária. E essa tradução, né, da ciência em políticas públicas. A gente sabe que o tempo de resposta, quando você vai no município e no estado, né, ele quer uma resposta para aquele momento, para agora, né? E a gente sabe que a pesquisa científica, né, tem o seu tempo, né, necessita do seu tempo, isso é lógico, né, mas quando a gente chega lá na ponta, né, eles querem escutar inovações na hora, porque muitas vezes a gente vai, e eu já escutei isso, nossa, de novo você veio aqui falar sobre lâmina de gota espessa, não tem nenhum diagnóstico, outra vez teste rápido, não tem nenhuma coisa. Então o tempo é diferente, né, a associação é diferente para a lógica, né, do serviço local. Então, como eu disse, esse é um processo dinâmico, e aqui eu queria falar com vocês, né, dessa questão, muitas vezes, fala assim, a prioridade do Programa Nacional de Controle e Eliminação da Malária. Essa palavra prioridade, ela é, acho que no lato senso, né, ela tem muitas vertentes, não é só a questão do programa estar necessitando responder aquilo, mas vem num contexto também, muitas vezes, financeiro, né, um contexto que envolve outras áreas, e isso foi dinâmico, né, talvez muitos de vocês passaram por essa fase do controle, né, que o Brasil era tratado mesmo como um país de controle, então as estratégias eram outras, né, o recurso era outro, né, e até a própria dinâmica de transmissão da malária, para esse cenário, né, dessa ciência da eliminação que exige inovações. A gente já está discutindo isso já faz
2 dias, né? Estamos no 3º dia, né, desse contexto de nós termos inovações para principalmente falar dessa virada de chave, né, do que nós precisamos para eliminar a malária num país, né? A gente está falando aqui não só da Amazônia, mas a malária no país. E, obviamente, como eu disse, essa questão da prevenção, da reintrodução do parasito, né, que é uma preocupação, pensando até numa área de fronteira, o que nós temos nesse contexto. Então, para mostrar novamente que esse processo é dinâmico, isso também envolve a academia. Acho que a academia também acompanha essa dinâmica da evolução, que é ótima, né, no processo de eliminação da malária no país. Só para mostrar também, eu acho que, na minha opinião, qualquer área pode trabalhar na malária. Né? Acho que uma pessoa formada em qualquer área vamos falar assim, dizer lá, de graduação, ela tem campo para trabalhar na malária e a gente vê isso. Né? A malária, o contexto, né, acredito que que aquele gráfico que a gente vê de serrote, né, muitas vezes a gente fala, descontinuidade das ações, não, mas são muitos fatores implicados nessa dinâmica de transmissão, que muitas vezes nós não entendemos ou não conseguimos colocar como um conceito para a gente trabalhar nessa questão. Então, tem vários fatores envolvidos, além do fator biológico, que é o que a gente muitas vezes mais discute, né? Então, essa abordagem, né, a parte de evidência científica, não é prerrogativa do programa, né, excluir alguma dessas áreas, muito pelo contrário, o programa trabalha com todas essas áreas. Né? Então, a prioridade não é pensando em excluir esse ou outro tipo de pesquisa, por exemplo, mas pelo contrário, né, o programa se baseia, as medidas, as ações dos programas se baseiam em todas essas áreas, né, num contexto geral, e essa, obviamente, dá o suporte para a gente fazer a tomada de decisão. Né? O que o Pablo acha não importa, mas o que vocês produzem, publicam, isso é usado para a tomada de decisão no programa, em todas as fases daquela dinâmica de transmissão. Então, eu vou falar um pouquinho, não se sintam excluídos, caso não tenha aqui, porque já tentei não ser repetitivo, do que a gente tem de avanço e também oportunidades em cima desse avanço, né? Como a gente até vem discutindo, né, essa questão do Plasmodium vivax, né, da cura radical, com essa ferramenta que é formidável, né, de farmacovigilância, e a gente aumentar essa discussão, né? Não somente para a tafenoquina, mas mostrar também outras oportunidades de tratamento, como foi mostrado em trabalhos, inclusive, aqui no Brasil, né? Desse excelente trabalho desenvolvido, a Natália, acho que está até aí, né? Natália está aí? Natália está ali. Então, assim, o programa precisa ser provocado, né? Nos provoquem, mandem e-mail, marquem reuniões, para a gente conseguir discutir também essas questões, que a gente tem muita coisa que foi feita. A gente precisa aproveitar melhor essas oportunidades. E também, né, obviamente, a tafenoquina, como o Alexandre colocou, né, isso é uma inovação excelente, mas a gente pode utilizar essa ferramenta em outras oportunidades. Né? E aqui eu vou também provocar vocês, né, ver o que vocês acham, pensar até com os seus pares, aproveitar essa tafenoquina com outra modalidade de tratamento, né, por exemplo, com derivado de ACT. Nós não temos evidências ainda para fazer esse tipo de abordagem, então precisamos avançar. Aqui a questão dos hipnozoides, que eu coloquei também como exemplo, né? Hoje a gente, para não ficar como a gente muitas vezes vê no campo, né? Ou na maioria das vezes, tudo é recaída. Né? Então, além do critério epidemiológico, a gente tem essa parte biológica de marcadores para identificar essas possíveis recaídas, né? Que é o que a gente coloca hoje em dia. Na parte de controle vetorial, como eu disse, vou trazer só alguns exemplos, né? Nós avançamos bastante, né, com nossos grupos, nossos parceiros, nessa questão de nós temos essa oportunidade de fazer esses testes, né? E isso se baseou, deu base para a gente fazer a troca, né, Alexander, do MILD, né? E também de possíveis aquisição. Então, são dados científicos que baseiam essa tomada de decisão do Ministério, aqui também mostrando a questão da resistência, né, a inseticidas usados. Então, tudo isso é levado ao Ministério, discutido, e é o que norteia as políticas do Ministério. Também temos oportunidade em relação à vigilância entomológica, né, como a gente conversou, né, esse é só um exemplo do que a gente pode pensar numa vigilância entomológica otimizada, que é a realidade. Como eu disse, mais de 70%, cerca de 70% dos municípios da Amazônia não tem mais transmissão autóctone. Isso houve uma desmobilização do setor da entomologia. O que a gente pode fazer, né, até no pós-eliminação da malária, né, pensando numa entomologia nessas áreas? A educação, acho que tem que ter sempre aprimorada, né, até pensando nesses contextos.
Novas oportunidades, como o pessoal já mostrou, né, o Ribolo, o Bento, de estratégias que são usadas em outros países, mas nós precisamos avançar aqui no Brasil, e também como estratégias alternativas. Eu acho que esse é o grande desafio, né, para a entomologia, que essa figura representa bem, né? Uma exposição tão alta, né, com vários ali criadouros ao lado, né, muitas vezes as pessoas não têm as casas que algumas alternativas, então nós temos que ter alternativas para diferentes cenários no Brasil. Também como oportunidade, né, o Alexandre muito bem mostrou, nós temos esse avanço na testagem, mas nós temos questões a serem respondidas, né, a serem padronizadas, então nós precisamos avançar nessas discussões para também termos oportunidade de melhorar o que a gente já vem fazendo, né, que, por exemplo, no caso aqui do teste rápido. Aqui também mostrando essa questão do que a gente vem trabalhando muito, né, dos reservatórios, né, dessa dinâmica de transmissão, entender isso um pouco melhor. Essa é uma inquietude minha, né, dessa definição de sintomática. A sintomática gera muitas vezes um problema na ponta, né, uma confusão na ponta, e muitas vezes serve até de justificativa. Eu já escutei, tem malária ainda porque tem muito assintomático, tem muito subclínico, né, e ninguém muitas vezes nem testou isso, mas ouviu falar, né, que tinha, ou um trabalho que foi feito, colocou isso de uma forma muito jogada. Então a gente precisa definir melhor essas informações, na minha opinião. E também, obviamente, a questão do diagnóstico na era da eliminação, né? Como a gente falou, o que a gente precisa para avançar, principalmente nessa parte onde o sistema de saúde não consegue ver de uma forma muito clara, ou demora muito para enxergar, né, que essa parte de baixo do iceberg, aí também a contribuição desses eventos. Os cenários a gente vem trabalhando também, né, com a ajuda dos colegas, né, muito para a gente trabalhar de uma forma microestratificada, que é o que vem preconizando a OPAS, por exemplo, né, de identificar não só a questão do município, mas nas localidades dentro daqueles municípios. Aqui só um exemplo, mostrando para a gente quebrar aquela ideia que o arrastão é a única forma de busca ativa, né, o Ministério não preconiza arrastão. Onde você tem muita malária, você tem que fazer uma ampliação da sua rede de diagnóstico, e obviamente onde você tem uma malária muito mais focal, você pode fazer uma busca ativa direcionada, e não somente para furar o dedo e dar o tratamento, mas uma busca ativa direcionada no sentido de também fazer a vigilância entomológica, o controle vetorial. Então a gente vem trabalhando nessa perspectiva, né, no microplanejamento, né? Então também isso pode ser uma linha interessante. Para recomendações, né, acho que esses cenários, né, eles podem ajudar muito, né, como a OMS já preconiza algumas recomendações, e nós precisamos avançar nessas adaptações às realidades locais. E aqui eu também coloquei, né, que a gente precisa avançar nessa questão de promoção em saúde, também da questão do voluntário, né, que a gente vê. Acredito que isso é fundamental em áreas onde a gente tem dificuldade de manter equipes, dificuldade de acesso. Então essas pessoas locais, a gente precisa trabalhar com eles como parceiros, né? E, obviamente, como eu mostrei, né, esses cenários mostram essas dificuldades também de se fazer essas estratégias alternativas. E aqui também é uma provocação, mas que a gente estava até discutindo hoje cedo, né, esses cenários, essas buscas ativas direcionadas, pensando na eliminação do falcíparo como a primeira meta a ser alcançada, né? Será que isso é viável, né, é factível, né, é custo efetivo, é bom, né? E, obviamente não está aqui, mas acho que eu não sei se eu deixei no próximo slide. Não, eu não coloquei. Mas a questão que é urgente, né, a questão da verificação da resistência aos antimaláricos, né, principalmente nas regiões de fronteira, que a gente precisa avançar também nessas questões de pesquisa voltada à parte do serviço. Aqui eu acho que na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas acho que é um grande gargalo, né, usando essa questão, já a vacina em avanço, né, principalmente para a Viva, em avanço no sentido de descoberta, de aperfeiçoamento para a Vivax, né, essa questão da malária importada, né, acho que a gente tem que pensar em ferramentas para essas questões, né, outras alternativas para a imunoprevenção da malária. Deixa eu voltar. Para a imunoprevenção da malária. Então, acho que também aqui é um campo amplo que a gente precisa avançar, precisa colocar em discussão, né. As fronteiras, por exemplo, são diversas, né, com diferentes particularidades. Então, o que a gente pode fazer nesses diferentes contextos? Outras questões, já estou quase terminando, né, também essa questão do clima e a malária, né, acho que não basta
A gente muitas vezes chega para discutir isso na ponta, ou leva uma apresentação, né, e fala de uma forma muito superficial ainda. A gente precisa entender melhor esse contexto e saber o que o programa, né, o SUS, pode trabalhar em conjunto para, obviamente, mitigar esse problema. A malária zoonótica, né, para implicação, para eliminação, né, para zerar essa transmissão do Plasmodium no país, é outro tema importante para a gente estar trabalhando, aperfeiçoando. Aqui eu deixei esse por último, né, essa governança e política, pensando nessa evolução. Aqui eu acho, conversei isso com o Felipe, né, Felipe? Eu acho que é a parte que tem mais achismo. Ah, eu acho que terminou a malária em tal lugar por isso. Não, eu acho que o fulano não faz nada depois que eliminou a malária. Eu acho que... Então, assim, a gente precisa, né, Felipe, avançar nessa questão, principalmente qualitativa, de entender o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, né, para a gente colocar isso em discussão, em prática, para entender esses diferentes contextos. O que foi feito para eliminar a malária? Né, eu já ouvi falar, desmatou tudo e jogou veneno, né? Tipo assim, mas a gente fica muito em achismo. Acho que é uma área muito importante para a gente avançar, de entender esse contexto, até na parte qualitativa mesmo, para pensar em políticas de discussão, né, e não repetir erros do passado, por exemplo. Terminando, né, então, só para voltar, né, o programa trabalha com todas essas áreas. Muitas vezes, quando sai edital, é um ótimo momento para arrumar inimizade, né, que a pessoa, pô, não está minha linha lá, não é importante. E óbvio que não é isso, né, como eu disse, a questão da prioridade para o programa envolve outras áreas, né, e muitas vezes até recurso. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com o DECIT há 2 anos atrás, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia. Nós colocamos 6 ou 7 linhas, né, Alex? Aí tive uma reunião esse ano novamente, vai otimizar o recurso, pensa em uma linha só. Como assim uma linha para malária? Aí, não, uma só, viu, Pablo? Não pode colocar outra ainda, só tinha um espaço só. Nossa, a gente tinha 7, 8, né, Alex, na última. E nós acabamos colocando como demanda, né? Então, assim, inovações para apoiar o processo de eliminação da malária no Brasil. Porque quando vier um recurso, só estou dando um exemplo de como funciona, como a roda gira lá, quando vier um possível recurso, uma saída do edital, aí eles vão consultar a área técnica e a área técnica indica linhas. Olha, saiu X de recurso, então eu vou indicar para 3 linhas. Porque, assim, muitas linhas, pessoal, você não vai dar 10 mil reais, né? Assim, não vai dar tempo de comprar o material, né? Então, assim, esse eu achei uma estratégia boa, nós colocarmos como demanda, então a demanda para inovações, para eliminar a malária. Quando surgiu a oportunidade, em cima do recurso, discutido com a coordenação, com a direção, a gente direciona para as linhas que são prioritárias. Então, mostrar que isso é um contexto, né, todos podem trabalhar com a malária, né, chamem os parceiros de vocês, além do setor saúde, né, acho que isso é super importante. Nós precisamos avançar também nessa discussão, além do setor saúde, e o programa está sempre aberto a discussões, nos provoquem, marquem reuniões, sinta-se à vontade lá em Brasília, né? Só tem café lá, Alex, né? Mas água e café. Se vocês forem lá na coordenação, tem água e café, mas vocês vão ser bem recebidos e as ideias, com certeza, nós vamos discutir. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos com o tempo meio curto, mas eu queria dizer que uma coisa que eu sinto falta no programa é que a necessidade de atingir o objetivo de eliminar a transmissão por falciparum é uma necessidade urgente, porque nós estamos na iminência de ter um problema de resistência medicamentosa dos medicamentos atualmente disponíveis no mundo, não era só aqui. Então, eu penso que o programa, a adesão à eliminação, que é uma adesão que é política também, mas uma adesão técnica importantíssima, que eu não vejo se falar muito nisso. Então, eu recomendo, a minha recomendação é que isso seja muito levantado junto aos níveis periféricos e os níveis de decisão municipal e estadual. Então, eu queria deixar essa coisa. Alguma pergunta? Por exemplo, Marcos, por favor.
Só uma... Bom, primeiro parabenizar as apresentações, mas eu tenho uma dúvida só, Alex. Você pôs aí 6 casos de Plasmodium ovale. De onde saiu esses casos aí de Plasmodium ovale? Então, doutor Marcos, tá no sistema, né? Eu estava falando assim, em 2025 a gente teve 84, alguma coisa de Vivax, 14 de Falcipro, e o Ovale tem aparecido no nosso sistema, alguns casos. Mas são casos importados, professor Marcos. Importados, sim. Entendeu? Porque a gente tem uma movimentação muito grande, né, nos países ali, principalmente do escudo goianês. Tá bom. Então, muito obrigado, doutor Alexander, doutor Pablo, e obrigado pela atenção de vocês.